Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá Corrêa, você tá na TV Bula, o canal da revista Bula aqui no YouTube, e essa é a Bula da Semana, o programa em que normalmente a gente reúne as melhores dicas de livros, filmes e séries e tudo que a gente encontrou de mais bacana nos últimos dias. Mas essa edição tá diferente, tá especial, tudo porque comemora-se em fevereiro o centenário da Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922. Então todos os estudantes do Brasil, crianças e adolescentes, vão estar questionando os pais para produzir trabalhos que vão começar com essa afirmação: a Semana de Arte Moderna foi muito importante. Para isso existe aí uma série de conteúdos já prontos, vídeos, textos e tudo mais, inclusive te indico alguns que começam com essa afirmação, começam afirmando que a Semana de Arte Moderna foi muito importante. Então aqui na Bula a gente quer ir além, a gente quer fazer diferente e partimos de outras perguntas. A primeira delas é se a Semana de Arte Moderna foi mesmo muito importante. De onde ela surgiu? Para que ela serve? Quais são os resquícios, né? O que restou do pensamento modernista no Brasil? Quais são as consequências da Semana de Arte Moderna no que a gente vive até hoje? Existem essas consequências? Existem esses resquícios? Então, para isso, eu conto com a participação de Ene Vieira, Ademir Luiz e Edson Aran, que vão contribuir nessa reflexão. Fica aí que a nossa vinheta é ultra rápida e esse papo já começa. Combinados iniciais de sempre, por gentileza, curta esse vídeo, pra gente é muito importante. Compartilhe com os amigos pra mais gente ficar sabendo. Se inscreva no canal e lembre de ativar o sininho pra você ficar sabendo quando a gente subir conteúdo novo que acontece durante a semana inteira. Por gentileza, manifeste a sua opinião aqui no campo de comentários e tudo que a gente comentar aqui nessa edição, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, então vamos começar com aquelas informações básicas de Wikipédia, só que muito melhores. São Paulo produziu aí um site para poder comentar e comemorar a Semana de Arte Moderna. Então lá a gente encontra a informação de que a Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu entre os dias 13 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo. O festival incluiu exposições com cerca de 100 obras, aberta diariamente no saguão do teatro, e 3 sessões litero-musicais noturnas. Está escrito no site. Os artistas, influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama da arte ocidental, uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Apesar da força literária do grupo modernista, as artes plásticas eram a principal base do movimento. A principal função da Semana de 22 para a história da arte brasileira foi romper o conservadorismo vigente no cenário cultural da época. Não havia um conceito que unisse os artistas nem um programa estético definido. A intenção era destruir o status quo. E o site também traz uma relação de artistas modernistas brasileiros que teriam sido importantes, fundamentais para a realização da Semana de Arte Moderna. Entre os pintores temos Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari e Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, na verdade, não participou da semana porque ela estava em Paris. Temos os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Parece que Manuel Bandeira também não quis participar porque ele teria dito que ele tinha um certo apreço pelo passado. O destaque entre os músicos é Heitor Villa-Lobos e Pagu, a Patrícia Galvão, não aparece nessa relação que está no site porque ela teria 12 anos quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, mas ela é uma das modernistas mais reconhecidas e importantes do movimento aqui no Brasil. E nessa edição, Ademir Luiz traz uma reflexão crítica. Ele fala um pouco sobre modernismo jeca versus modernismo possível. Ele indica um livro do Lobão, e aí entra no assunto do antropofagismo, e levanta o seguinte questionamento: será que o pensamento antropofagista é responsável pelo nosso atraso? Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar dizendo que Macunaíma é uma obra-prima da literatura brasileira, eu poderia até estar vendendo palestras motivacionais. Mas não, muito longe disso. Eu estou aqui para ter uma conversa com vocês séria,
e honesta, e humilde também, sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que comemora agora, em 2022, 100 anos. Foi do dia 11 ao dia 18 de fevereiro. E claro, vai haver eventos para todos os gostos pelo Brasil todo. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Goiânia. Claro, muita gente festejando, o que também é justo, porque não podemos negar que é um evento cultural que é um divisor de águas, né? Teve um grande impacto, uma grande influência, e tem ali grandes nomes que participaram. Os Andrades, Mário, Oswald, Tarsila, Villa-Lobos, enfim, vocês conhecem todas essas informações de Wikipédia. Porém, eu acho que é necessário, sobretudo se passando 100 anos aí, fazer uma espécie de autocrítica. E que nem sempre, talvez, esse momento da comemoração é o lugar em que isso mais vai acontecer. Vamos ver aí o andamento das manifestações. Mas, recentemente, o movimento modernista brasileiro tem sido muito criticado. E uma das pessoas que o criticou foi ele, o Grande Lobo, Lobão. Em vários pontos da carreira dele, né, na produção escrita que ele tem realizado, mas sobretudo neste livro aqui, que é Manifesto do Nada na Terra do Nunca, em que ele faz várias críticas à cultura brasileira, de modo geral, a questão do sertanejo, o reacionarismo, né, que ele se reconhece e tal, porque o rock continua errando. E um deles, que inclusive é o último capítulo, né, é exatamente sobre o manifesto antropofágico, né, do Oswald de Andrade, que ele dá o seguinte título. Capítulo 8. A utopia antropofágica revisitada. Carta aberta de Lobão a Oswald de Andrade. Aqui o Lobão, ele abre o texto, né, dizendo que ele está relendo ali o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade e está escrevendo nas margens, ali nas bordas, né, várias perguntas. Dentre elas, o porquê diabos, né, que o Oswald de Andrade escreveu que só a antropofagia nos une. E ele pergunta, nos une como? Socialmente, economicamente, filosoficamente. E na sequência ele passa aqui várias e várias páginas dizendo que esse sentimento antropofágico foi responsável pelo nosso atraso, né? O Brasil sempre foi essa vanguarda do atraso. E no caso aqui, o atraso moral, político, cultural, né? E por aí vai. Importa se o Lobão está certo ou não está certo? Eu acho que não, né? E cada um, claro, vai julgar, né? Porém, ele tem um ponto. E esse ponto é o seguinte: de fato, o nosso modernismo foi um tanto jeca mesmo. Isso vai desde do trenzinho caipira do Villa-Lobos até o Abapuru da Tarsila do Amaral. Mas isso também não tira o fato de que o Villa-Lobos é um grande gênio. Ele é um gênio da música incontestável, na minha opinião, da mesma estatura ali de um Stravinsky, para pensar nessa escola modernista. E a Tarsila, ela não é, claro, nenhum Picasso, mas quem é Picasso? Né? E para começar, o Abapuru nem no Brasil está na Argentina, o que por si só já é uma coisa complicada. Enfim, eu acho que o que fica para pensar, para além dessas provocações do Lobão, que eu acho que são legítimas no sentido que podem e devem ser feitas, é que o modernismo que nós tivemos é um modernismo que foi possível acontecer. E a grande questão é, só a antropofagia nos une de fato? Se sim, a pergunta é: quem comeu quem e como? O Edson Aran vai nos mostrar o que é que estava acontecendo no mundo no momento em que ocorreu a Semana de Arte Moderna de 1922. Ele fala um pouco sobre a linguagem como instrumento de exclusão e pergunta: o modernismo é a vanguarda do atraso? Ele também indica um livro. Oi, gente, aqui é o Aran e a gente vai falar da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Tá fazendo 100 anos. Pra falar a verdade, nem sei se eu tenho muito o que dizer que seja diferente do que todo mundo já disse e vai dizer sobre a Semana de 22. Mas a única coisa que eu acho interessante a gente pensar é que às vezes a gente pensa a semana como um fato isolado, a gente pensa a Semana de 22 em relação ao que veio antes e o que veio depois, mas isolado do resto do mundo, né?
O Brasil olha muito para dentro, a gente fala português, que é uma língua que não tem muitos falantes no mundo, e a gente costuma olhar muito para dentro. Mas 1922 é um ano importante. A Semana de 22 está dentro de um contexto cultural muito importante. Por exemplo, 1922 é o ano do lançamento de Ulisses, do James Joyce, um romance que muda o jeito de fazer literatura, né? Também é o ano do que o T.S. Eliot lança A Terra Devastada, ou A Terra Desolada, dependendo da tradução, que também é uma poesia que marca profundamente o século XX, né? No cinema, por exemplo, você tem duas obras que são lançadas em 1922, do expressionismo alemão, que é O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. E o jazz, por exemplo, nos Estados Unidos, o jazz já era um fato, né? De gente como Bessie Smith, Louis Armstrong e Duke Ellington já estavam produzindo, né? Já não por acaso os anos 20 são chamados de a era do jazz. Outra coisa é que em 1922 o dadaísmo, que nem é até incorreto chamar de dadaísmo, porque não é um ismo, né? O Dada ele se encerra nele mesmo, ele não vira uma escola, que foi um movimento de anti-arte, né, criada na Europa, que mudou tudo, né, que já fazia poesia com ruídos, né, poesia com tambores, que eles chamavam de poesia sonora, né, já fazia colagem, elementos de colagem e pintura, e fazia uma literatura que eles chamavam de cut-up, que era você recortar palavras de jornal e colar isso num papel de forma aleatória, criando um negócio que era completamente maluco. Para vocês terem uma ideia, a roda de bicicleta do Marcel Duchamp, aquela roda enfiada no banquinho, ela é de 1913, quase 10 anos antes da Semana de 22. A fonte, que é aquele mictório que o Marcel Duchamp pega e assina R. Mutt, e manda para uma exposição de arte, pega um mictório e assina, é de 1917. Né? O Manifesto do Futurismo, que é o que lança essa literatura de vanguarda, essa arte de vanguarda na Europa, escrito pelo Marinetti, é de 1909. Então, assim, na verdade, quando a gente pensa nesse contexto, a Semana de 22 é meio que a vanguarda do atraso, porque o que eles estão propondo é verso livre, ou uma pintura que lembra o impressionismo, na Europa já era meio passado. Agora, isso não quer dizer que a gente deva menosprezar a Semana de 22, pelo contrário. Né? Você tinha gente muito boa na Semana de 22, como Oswald de Andrade, que assim, até hoje é um dos grandes escritores desse país, na minha opinião. A Villa-Lobos, que, enfim, não há nem como falar, Villa-Lobos é um gigante da música. E o Oswald de Andrade, para mim, ele é o mais inquieto de todos eles. Ele era o cara, me parece, que era o cara que estava em contato com essas vanguardas europeias. Ele sabia o que estava acontecendo lá e ele traz isso para cá. Então, por exemplo, o romance Serafim Ponte Grande, né? Eu tenho ele aqui, ó, quer ver? Esse livro aqui é da Global Editora. Tá? Uma edição da Global, eu acredito que tem outras edições. É um livro de 33, tá? De 1933, ele não é da década de 20, mas é escrito por um dos caras que foi um dos formuladores da Semana de 22, e eu acho que esse romance é um dos romances mais bem escritos da língua portuguesa, como prosa humorística, como prosa inventiva, de você mexer com a estrutura do romance. A gente tem que lembrar também que o Brasil gosta da linguagem parnasiana, da linguagem pomposa, que foi o que a Semana de 22 tentou acabar. Tá? Infelizmente, eu acho que ela nem foi bem sucedida, né? Porque mesmo as pessoas que se dizem herdeiras da Semana de 22, elas também têm uma linguagem rebuscada, pomposa, elas voltam para a linguagem acadêmica. Né? A linguagem no Brasil, ela sempre foi um instrumento de exclusão. Tá? Tanto que a gente cria essas coisas, assim, o juridiquês, o economês, o não binarês, enfim, linguagens artificiais que elas só existem para afastar as pessoas da linguagem. A Semana de 22 foi uma tentativa de acabar com isso. Tá? Então ela precisa ser resgatada, ela precisa ser lembrada, porque as proposições que ela faz
ainda são muito pertinentes para o nosso país. Quer dizer, pegar a influência que vem de fora, engolir, regurgitar uma coisa nova e conquistar o mundo. Essa é a proposta, isso é o que continua valendo. Então eu acho que a gente tem muito motivo para comemorar a semana de 22. O Enio Vieira nos apresenta o panorama do Brasil. Ele fala sobre como, onde, por que surgiu o modernismo, fala um pouco sobre o modernismo como interpretação do Brasil, como a codificação do Brasil. Ele fala também sobre o que resta do pensamento modernista aqui e se há o que comemorar. A Semana de Arte Moderna, ela é um momento que se inventa o Brasil moderno. O que existia antes de 1922 era uma república velha, lá centralizada em políticos do Rio, de São Paulo, uma escrita de autores que eram muito, digamos assim, pomposos, que a gente aprende na escola, que são os parnasianos, aquela coisa toda. E a Semana de 22 ela vem para marcar uma ruptura com esse passado. E esse passado, que é a República Velha, tinha aquele bando lá de presidentes lá que a gente nem sabe o nome mais, ninguém se lembra. Então, o Brasil, digamos, no século XX, ele começa em 22, que é um grupo de artistas lá de São Paulo, tudo, que era Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão, por exemplo, a Pagu, que acabou sendo muito relegada e só agora os livros dela vêm sendo reeditados. Esse grupo, eles fazem a Semana de Arte de 22, também Heitor Villa-Lobos, que é uma descoberta do Brasil, no seguinte sentido, é uma tomada de consciência do atraso que o Brasil vivia. Então, é uma virada de página, não é mais aquele país lá dos românticos lá do século XIX, do Gonçalves Dias, do José de Alencar, que eles estavam mostrando o passado do Brasil, dos índios, tudo. O que vem em 22 é a ruptura com esse passado. Herda coisas desse passado romântico, mas dentro dessa perspectiva. Isso aqui é um país atrasado, precisa superar, ele precisa estar na mesma sintonia que países da cultura europeia, por exemplo. Tudo, né? Então, os grandes efeitos de 22, depois o marco que eles fizeram, tudo, foram os desdobramentos, que vieram o quê? Sobretudo na década de 30. E o que a gente tem na década de 30, de 1930? Você tem a chegada de Getúlio Vargas ao poder, um gaúcho, totalmente fora do eixo de poder do Rio de Janeiro. E aí, nesse período, o que é o modernismo? Getúlio Vargas vai consolidar a ideia que vinha dos modernistas de aproximação dos intelectuais de classe média com o povo, com as classes populares. Então, você vem a ideia da cultura popular. Então, ali que vai ser o samba, o futebol e o carnaval se tornam símbolos nacionais e populares, ali nos anos 30. E os anos 30 também é a década dos grandes intérpretes da cultura brasileira. Então, ali você tem Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, que até hoje essas ideias como miscigenação, o atraso brasileiro, lá que está muito no Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque e tudo, eles que formulam esses livros, escrevem esses livros nessa época, e acabam sendo, até hoje, são estudados esses livros como a interpretação do Brasil. E também surgem, como, por exemplo, dois movimentos regionais muito interessantes, que é o romance regionalista lá do Nordeste, com Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, e também, eles chamavam também dos modernistas mineiros, onde está uma figura fundamental, que era Carlos Drummond de Andrade, que eram o quê? Eram pessoas que estavam numa província ali, mineira ali, Belo Horizonte, tudo, e eles misturavam essas modernidades lá dos paulistas com a cultura francesa do século XIX e fizeram uma grande mudança na cultura brasileira. Ao ponto, por exemplo, assim, se a gente pensar, o chefe de gabinete do ministro da Cultura, do ministro da Educação no governo de Getúlio Vargas, era Carlos Drummond de Andrade, o ministro Gustavo Capanema, onde que eles criam todas as estruturas educacionais do Brasil, vem daquela época. Tudo.
O auge desse movimento do modernismo, que vai ter repercussões a tudo, foi nos anos 50, quando você tem é o ápice mesmo. Você tem a construção de Brasília, você tem a Bossa Nova, e você tem obras como o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ali é o ápice completo. Os tropicalistas ali nos anos 60 também acabam absorvendo muito o Oswald de Andrade, e como figuras como Caetano Veloso, Glauber Rocha, e até escritores que faleceu recentemente, que é o João Ubaldo Ribeiro, eles bebem nessa fonte do modernismo e do tropicalismo. E o que resta para hoje em dia? Hoje em dia eu acho que talvez reste muito pouco, porque nós estamos vivendo uma época antimoderna, não tem um projeto nacional como tinham aquelas pessoas. Aliás, projetos nacionais estão totalmente fora de moda na política, né? E esteticamente as artes foram totalmente tomadas pelas questões de mercado. Tanto que hoje os grandes símbolos de cultura mesmo é a música popular, o cinema e a televisão, certo? O resto vive de exposições, de patrocínios, aquela coisa toda. Então, assim, o que resta de 22, acho que resta muito pouco, assim, tudo, porque simplesmente o grande lance mesmo, a grande mágica daquela semana de 22, que não era só um projeto artístico, ele era um projeto político, ele é um projeto de um país mesmo que queria superar o atraso. E hoje em dia esse projeto já não faz, ele é completamente desprezado. É isso. Para encerrar, eu quero te indicar um texto do Marcelo Mirizola que a gente publicou lá no site www.revistabula.com. O título do texto é Borogodó e Modernismo Brasileiro 100 anos de Jequice. Vou ler só o primeiro parágrafo para você ficar curioso. A idealização, exploração do oprimido não é invenção nem exclusividade nossa, apesar do solo fértil e do oportunismo nativo. Além de sermos cônscios e orgulhosos de nossas pantagruélicas pequenezas, usufruímos cinicamente da boa e exemplar selvageria há séculos. Os mais torpes chamam de resistência e os mais debochados de brasilidade. Para ler todo, ler o texto na íntegra, veja lá no site. E é isso, pessoal. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho e na semana que vem, sexta-feira, 7h30, tem mais Bula da Semana. Tchau, tchau!